Olá, muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro, o Noticidade Manhã já está no ar. E hoje a gente vai mostrar que a polícia investiga a agência de turismo suspeita de utilizar os dados dos clientes para fazer financiamento. Você vai saber a importância de estar com os itens de segurança do seu carro em dia. O Pedro Leão vai contar tudo sobre o assunto. E tem os gols da rodada. Com o técnico Muricy Ramalho, o São Paulo chega à terceira vitória seguida e o rival Corinthians perde de novo e está a 5 jogos sem ganhar. É já já. Primeiro a gente vai conversar com quem sai de casa agora. Vamos às notícias do trânsito na região. Você, motorista, pode seguir normalmente que o trânsito nas principais ruas e avenidas de Sorocaba é comum para esse horário. E nas rodovias da região, o movimento segue tranquilo. O motorista que pega os sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só enfrenta tráfego lento na chegada a São Paulo. Em Barueri, um acidente na pista expressa da rodovia Castelo Branco deixa o tráfego bem lento na altura do quilômetro 30 no sentido capital. Então é bom que o motorista fique atento e diminua a velocidade no trecho. No sentido interior, o movimento é tranquilo. E para você que é caminhoneiro, a Secretaria da Fazenda prorrogou o prazo de pagamento da última parcela do IPVA 2013. Agora o motorista tem até amanhã, dia 20, para acertar a parcela. A gente muda de assunto. A cada dia a gente vê casos de pessoas que aplicam golpes para tentar ganhar dinheiro, né? Desta vez, a polícia de Sorocaba descobriu que uma empresa de turismo usava o nome dos clientes para fazer financiamentos em bancos. Pelo menos 50 pessoas foram vítimas do golpe. As fotos de Maceió, no estado de Alagoas, não trazem só boas recordações da viagem que Gilberto fez no mês de março. Depois de voltar para Araçoiaba da Serra, o treinador de futebol descobriu que tinha sido vítima de um golpe. Recebeu cobranças que ultrapassam R$2.000 por viagens que não fez. A financiadora disse que eu tinha 5 contratos de viagens em meu nome. Só que até o momento o meu nome estava normal, meu nome estava limpo, normal. Daí eu recebi esses dias uma cobrança do Serasa, dizendo que o meu nome estava no Serasa, sobre esses contratos aí. No caso de uma aposentada, a cobrança indevida chega a R$4.000. A empresa fica no bairro Vergueiro, em Sorocaba, ou ficava. Nós fomos até o local, mas não encontramos ninguém. Com um mandado judicial, investigadores entraram no estabelecimento para pegar documentos e computadores. Segundo a polícia, o proprietário ainda não foi encontrado. As denúncias feitas na polícia apontam que a empresa solicitava financiamentos em 2 agências bancárias e, para isso, utilizava os dados de clientes e até de quem afirma nunca ter assinado qualquer tipo de contrato por aqui. Além disso, algumas pessoas já pagavam parcelas de viagens futuras, mas a empresa não tinha feito qualquer tipo de reserva de passagens ou de hotéis. A agência de Benedita vendia pacotes em parceria com a empresa suspeita de fraude. Há 3 meses, ela começou a receber reclamações. O pessoal começaram a ligar atrás de mim, que o banco estava ligando, cobrando uma cobrança de uma viagem que eles não fizeram. Realmente não fizeram. Eu usava o CPF dos clientes, que ele tinha lá tudo guardado no arquivo dele, e fazia o contrato, e assinava os contratos. Assinatura falsa dos clientes. Por e-mail, o advogado que defende as vítimas afirma que tem conseguido na justiça reverter as restrições de crédito impostas a quem teve o nome usado nos financiamentos. As investigações se concentram no 3º Distrito Policial de Sorocaba e o caso é apurado como estelionato e falsidade documental. A polícia já solicitou algumas medidas para evitar que mais pessoas se tornem vítimas. Nós também provocamos da Embratur, do Procon e da Secretaria Estadual do Turismo para que essas entidades, sim, adotem medidas administrativas, ou seja, cassem a autorização para que essa empresa não possa mais funcionar como agência de turismo no Brasil. Flávia pagou metade do valor para um passeio para Fortaleza no ano que vem. Desembolsou R$600, mas já perdeu a esperança de viajar. Eu já não tenho medo nenhum mais, para mim tá perdido. Para mim tá perdido. Absurdo, né? Nossa produção entrou em contato também por telefone com a agência Bem Brasil, mas ninguém atendeu as nossas ligações.
10 ônibus já estão rodando em Ibiúna por determinação judicial. De acordo com o sindicato, uma audiência de conciliação acontece neste momento com a prefeitura e a empresa responsável. Uma assembleia com os trabalhadores deve ser realizada para definir se a paralisação continua ou não. Os motoristas de ônibus da cidade entraram em greve há 2 dias, reivindicando o pagamento dos salários atrasados. 2 crianças foram abandonadas ontem à noite no bairro Moreiras, em Mairinque. De acordo com a Polícia Militar, um carro deixou as meninas de 1 e 2 anos na rua Cacilda Mendes e saiu em alta velocidade. Vizinhos viram a ação, mas não souberam identificar o veículo. As 2 crianças estavam muito assustadas e não souberam falar sobre quem as deixou na rua, nem sobre os pais. Elas foram levadas para a casa da criança de Mairinque. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo considerou irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista. De acordo com o TCE, as contas do Legislativo apresentaram falhas graves, como irregularidades no convênio médico oferecido aos vereadores. A Câmara da cidade informou que nada impede o recurso contra a decisão. Agora a gente vai direto para a redação do SBT Manhã saber os destaques com Patrícia Rocha. E hoje tem promessa de mais uma greve nacional. Dessa vez, os bancários decidiram pela paralisação. Segundo a CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, o objetivo é parar o maior número de agências pelo país. Entre as reivindicações dos bancários estão reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Bom, mudando de assunto, foi preso no Rio de Janeiro o gerente do tráfico do Morro do Juramento, na zona norte da cidade. Quem tem os detalhes desta história é o repórter Rafael Paiva. Bom dia, Rafael. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Gilvan Leite da Silva, de 31 anos, foi preso pelos policiais da tropa de choque da Polícia Militar no início desta madrugada. Ele é o gerente do tráfico de drogas no Morro do Juramento, na zona norte do Rio, e também o segurança do chefe do tráfico no local. Segundo os policiais, ele fez parte de um grupo de extermínio chamado Bonde do Mão, que é responsável pela morte de mais de 50 policiais militares antes da pacificação do Morro do Alemão em novembro de 2010. Patrícia. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$2 mil por informações sobre o paradeiro desse traficante. Agora a gente vai saber a importância dos itens de segurança para o veículo. Vamos ao vivo com Pedro Leão, que está em Sorocaba e traz todos os detalhes. Pedro, pela falta de uso, muitas vezes as pessoas até esquecem que esses equipamentos existem, né? Exatamente, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Hoje eu estou aqui no Senai de Sorocaba e ao meu lado está o Roberto Pedroso Nastre, que é instrutor de mecânica, e ele separou algumas dicas importantes para a gente. Eu vou pedir para o Eduardo mostrar aqui primeiro essas 2 palhetas. Uma está em boas condições e a outra está inadequada. Roberto, bom dia. Quando devemos trocar as palhetas e o que é importante observar? Observar quando essas borrachas aqui estiverem ressecadas, quando aí a gente tem que substituir. Isso daí acontece quando ela fica muito no tempo. Essa aqui é uma palheta nova e aquela é uma palheta usada. Então esse daí tem que substituir dessa maneira, tá? Tá certo. Agora, o outro item importantíssimo são os pneus. Vou pedir ali, a gente vai caminhar até os pneus, saber quando que nós devemos trocar os pneus, Roberto. O que a gente tem que analisar nos pneus? Aqui no pneu ele tem um TWI. O que é TWI? Limite de desgaste. Você olha aqui, nessa parte do sulco do pneu, aqui você vai olhar, você vai ver que tem um ressalto aqui. Esse ressalto é de 1,6. Chegou aqui, você precisa substituir esse pneu, tá? Aí nós temos também, para você saber, a fabricação do pneu, que é o DOT. Então o DOT do pneu aqui, ó, certo? Ele diz aqui a semana e o ano de fabricação. Igual esse daqui, 1605, 2005. Esse é o ano de fabricação do pneu. 1605 significa que esse pneu já está inadequado para o uso. Inadequado. 5 anos é a validade de uma carcaça do pneu, tá? O último item são os extintores de incêndio. A gente vai caminhar até aqui os extintores de incêndio. Roberto, o que a gente tem que analisar no extintor de incêndio? Qual extintor de incêndio é o adequado para se usar em um carro? Primeiro você olha a validade. Esse aqui é validade. Primeiro semestre de 2010. Esse outro aqui, a validade dele, segundo semestre de 2014.
E você tem que verificar se é da classe, né, A, B e C, que é a carga de pó. Tanto faz em qualquer tipo de incêndio, ele vai poder ser usado. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E lembrando que cada item irregular no carro gera uma multa de R$ 127, além de 5 pontos na carteira. Por isso é importante manter a manutenção do seu veículo. Nolan. Tá certo, Pedro. Muito obrigado por essas informações tão importantes. E olha que legal, um jogo transforma problemas em orientações. Para prevenir o bullying, escolas estaduais tratam do assunto de maneira bem diferente. Essa turma de 30 alunos de uma escola estadual de Sorocaba está reunida para uma aula diferente. Longe do português e da matemática, eles querem dizer não ao bullying, uma atitude muito comum na adolescência. Quem aqui já praticou bullying? Por meio de um jogo, os adolescentes do primeiro ano do ensino médio se deparam com situações que acontecem na vida real. Os alunos são induzidos a pensar como a personagem fictícia Mariana, que sofre com o assédio dos colegas por ser diferente e não recebe o apoio dos diretores da escola. A situação da personagem é muito parecida com a de Dandara, que sofreu a agressão quando morou no Japão. Eu não sou nativa de lá, eu sou misturada de brasileiro com japonês, então eu não me encaixava nas tendências deles. Então eles me criticavam por eu ser diferente, me achavam feia, eles me agrediam e às vezes quando a gente fala mal da pessoa a gente ri, a gente percebe, né? E mesmo não sabendo falar a língua deles eu entendia, então isso me afetou muito. Mas não precisa ir para o outro lado do mundo para se deparar com o bullying. Na própria sala de aula, os estudantes admitem que já praticaram algum tipo de ofensa. Tem uma menina aqui que a gente zoa ela demais. E ela, a gente acaba brincando com ela, ela chora, daí que a gente dá mais risada. Eu aprendi que a gente tem que saber respeitar os outros, não ficar fazendo bullying, porque pra gente é legal, todo mundo dá risada. Só que às vezes pra pessoa ela pode sofrer consequências. O trabalho em roda com os alunos sobre o bullying é apenas um passo do programa que reúne outros materiais e assuntos a serem tratados. Vem um livro sobre drogas e mais a explicação e um livro básico, uma história de alguém para os alunos conseguirem refletir a respeito. Assim aconteceu com violência sexual, sobre o homossexualismo. Todo o trabalho desenvolvido em sala ajudou a Karine. Tem que pensar bastante para falar. E essa é a conclusão dos alunos, que o bullying não está com nada. A gente não pode julgar as pessoas pelas aparências, né? Tem que sempre se colocar no lugar dela primeiro. Em todas as escolas, em todos os cantos, tem bullying. Vale a pena. 7h16, agora o esporte. A Liga Sorocabana de Basquete tem um desafio hoje na capital contra o Pinheiros pelo Campeonato Paulista. O jogo é às 20h. A LCB está em 5º lugar na competição. Boa sorte à equipe. Agora o Campeonato Brasileiro de Futebol. São Paulo conquistou a 3ª vitória seguida com o Muricy Ramalho e o Corinthians mais uma vez perdeu. Vamos aos gols da rodada. Após a cobrança de escanteio, Newton fez o primeiro do líder Cruzeiro sobre o segundo colocado, Botafogo. O holandês Seedorf ainda perdeu um pênalti antes de Júlio Batista marcar o segundo. E o terceiro da equipe mineira. Final 3-0 e festa dos mais de 46 mil cruzeirenses no Mineirão. Wellington marcou o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo e garantiu a vitória sobre o Atlético Mineiro. O Vasco vive sua pior fase no ano. Na zona de rebaixamento, o time carioca ainda saiu na frente do Vitória com o André. Mas a equipe baiana virou o jogo com o alemão e com este golaço de Marquinhos. Grêmio e Santos ficaram no empate. Elano encheu o pé e abriu o placar. O Peixe igualou com William José, 1-1. No Couto Pereira, Lincoln aproveitou o cruzamento e fez Curitiba 1, Goiás 0. Rony empatou, Sacha virou o jogo. Mas Robinho deixou tudo igual, 2-2. Lins contou com o desvio da zaga para abrir o placar para o Criciúma contra o Fluminense. Bruno empatou e virou o jogo, 2-1 para os cariocas. O Corinthians perdeu para a Ponte Preta e se distanciou ainda mais do hexacampeonato. Felipe Bastos e Adailton garantiram a vitória da Macaca. E mesmo com o resultado, a Ponte segue na zona da degola.
O tempo está fechando lá para o Corinthians, hein? E tempo fechando também aqui na nossa região, onde já começou nublado e chuvoso. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que tem mínima de 13 e máxima de 23 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Salto, as temperaturas variam entre 13 e 24 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Jundiaí registra a mínima de 14, máxima de 22 graus em Itapetininga. A Guarda Municipal de Várzea Paulista deteve 2 homens que cortavam árvores ilegalmente na estrada do Mursa. 2 motosserras foram apreendidas e a dupla foi encaminhada à delegacia da cidade. Agora às 7 horas mais 24 minutos, no Espaço Solidário de hoje, a gente mostra um projeto feito com crianças entre 8 e 14 anos em Sorocaba. As atividades são um complemento da escola. A ideia é formar o futuro cidadão. Sorriso no rosto, é assim que criança deve estar. Essa turminha é toda de baixa renda. A ONG Coeso existe em Sorocaba há 12 anos e já mudou a vida de muita gente. Um dos beneficiados está no projeto até hoje. É o David, tem 18 anos. É formado em teatro e dá aulas. O que fizeram por ele, ele faz hoje pelas crianças. 1, 2, 3... Aí no 4, você mexe conforme a sílaba. O que eu aprendi com o professor antigo, eu tento passar para eles da melhor maneira possível, entendeu? As crianças se divertem durante as aulas e aprendem muito também. Você tem mais sabedoria aqui. Sabedoria e criatividade. A sala onde os fantoches são criados é essa. E adivinha quem produz? Voluntários que um dia participaram como alunos da ONG. Tudo é feito a partir de material reciclável. Dá para acreditar? Mas a ONG vai além de aulas de teatro e fantoches. Nessa outra sala, eles aprendem canto. A professora, uma aluna. A garotada reconhece a importância do aprendizado. A gente pode até ser um cantor quando crescer. Quem sabe, Matheus? Mas a criançada é tão esperta que não vê só os benefícios futuros, não. Eles enxergam o hoje. É muito legal, nós aprendemos várias coisas do que ficar na rua aprendendo o que não presta. Pois é, e é esse mesmo o objetivo. A oficina da Coeso serve como uma complementação dos estudos. Quem estuda à tarde, frequenta o local pela manhã e vice-versa. Tem atividades mais calmas, haja quadrinhos. O Leonardo viaja pelos gibis. E olha, o gosto dele pela leitura que aprendeu na ONG se alastra para outros lugares. Leio na escola, em casa. Eu pego livro na escola, na biblioteca, para ler em casa. As atividades são bem divertidas, qualquer um gosta, olha quem tá ali. E as brincadeiras vão além das paredes fechadas. Rouba bandeira, esconde-esconde, um monte de coisa. Aqui fora é legal também. Uma das sedes é o Parque dos Espanhóis. Atividade física faz bem para a saúde, né? A Coeso atende em Sorocaba aproximadamente 400 crianças em toda a cidade. São 2 unidades como essa de oficinas, além de uma creche. O que a gente mais dá para essas crianças aqui é amor. Eu acho que muda tudo na vida deles. Tanto na parte de cidadania, na parte social, na parte intelectual e principalmente na parte afetiva.